Olá pessoal, chegamos à nossa aula de número 19. Nela nós vamos discutir aplicações das leis de Newton, tá? Vamos falar das forças básicas da natureza, vamos falar de forças derivadas e vamos fazer um exercíciozinho no final. Bom, vamos começar pelas forças básicas da natureza, tá? Bom, existem 4 tipos de forças fundamentais: força gravitacional, força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, tá? Vamos discutir cada uma delas agora. Vamos começar pela força gravitacional. Bom, eu preciso dizer a vocês que, para além da visão de Newton, qual é a visão de Newton? É aquela visão clássica da maçã caindo na cabeça dele. Quer dizer, a Terra atrai a Lua atrai a Terra, e isso faz com que a Lua fique em movimento ao redor da Terra. Da mesma forma, o Sol, né, atrai a Terra atrai o Sol, e aí a Terra fica em movimento em redor do Sol. Isso é dito de forma aproximada, tá? Mais na frente nós vamos ver em detalhes como é que esse movimento de fato se dá quando nós estudarmos a gravitação. Bom, essa é a visão de Newton, que funcionou muito bem, né? Só que ela falha em reproduzir algumas observações astronômicas. Para consertar isso, vem Einstein com a sua ideia de deformação do espaço-tempo. Quer dizer, em vez da Terra atrair a Lua, o que, que a Terra faz? Ela deforma o espaço-tempo ao redor dela, né? E aí a Lua percebe que esse espaço-tempo está deformado. E aí, consequentemente, a Lua tem um movimento alterado se comparado em relação a um movimento que ela teria se a Terra não existisse e, consequentemente, o espaço-tempo não estivesse alterado. E o contrário também acontece, né? A Lua também, em menor medida, mas a Lua também altera o espaço-tempo ao seu redor e a Terra percebe isso. Tá? E por isso que a Terra também o efeito líquido é de a Terra ser atraída pela Lua. Tá? Essa atração é mútua. Bom, nós vamos entrar em mais detalhes a respeito da formulação de Newton, tá? Das leis de Newton da gravitação universal, que funciona muito bem desde que você não tenha objetos muito pesados, como buracos negros e tal. Ou que você não tenha observações astronômicas muito precisas, como é o caso do movimento de Mercúrio, tá? Enfim, nesses casos, a lei de Newton da gravitação universal, que funciona muito bem, ela diz o seguinte: se você considerar, né, M1 e M2 as massas de duas partículas e R12 for o vetor posição com origem na partícula 1 e extremidade na partícula 2, certo? Se a gente chamar de F em 1 devido a 2, tá? Lê-se assim: F em 1 devido a 2. A força que age na partícula 1 devido à partícula 2. Temos então que F em 2 devido a 1 F em 2 devido a 1 é menos G M1 M2 dividido pela distância entre elas ao quadrado, ou seja, R12 ao quadrado, vezes R12 chapéu. O que é que esse chapéu está dizendo? Está dizendo que nós temos um vetor unitário na direção R12, certo? E essa força em 2 devido a 1 ela é menos a força em 1 devido a 2. São pares ação e reação. Bom, note que essa força é sempre atrativa. A força da gravitação é sempre atrativa. E essa equação se chama Lei de Newton da gravitação universal, tá? A constante de proporcionalidade aqui, o G, ela é 6,67 vezes 10 a menos 11 em unidades do sistema internacional, ou seja, força é Newton, distância é metro, quilograma. Isso aqui tem um equívocozinho. Esse aqui é metro ao quadrado, tá? Então, nessas unidades ela é bem pequena, né? 10 a menos 11. E o fato dela ser bem pequena é que faz com que a gravidade seja mais fraca de todas essas 4 forças que eu citei ali, tá? Só para você ter ideia, se você tiver você em pé aqui na Terra, você sofre atração gravitacional, é como se toda a massa do planeta Terra tivesse localizada só nesse pontinho aqui, no centro da Terra. Tá? E a atração gravitacional de
todo o planeta Terra é compensada somente pelas forças elétricas entre a parte inferior do seu calçado, da sua sandália, do seu sapato, e a área do solo onde ela pisa. Né? As forças elétricas repulsivas ali, elas são suficientes para fazer com que você não seja afundado em direção ao centro da Terra. Né? Então, quer dizer, a atração gravitacional de todo o planeta ela é compensada pelas forças elétricas de uma pequeníssima região, né, de contato entre o seu pé e o solo. É para você ver como a atração gravitacional é fraca, tá? Uma curiosidade aqui, o espaço-tempo, a curvatura do espaço-tempo e a relatividade geral, né, a forma como a gravidade é descrita no âmbito das equações de Einstein, é descrita por essa equação aqui. Eu vou apagar esse monte de coisa aqui, depois eu volto explicando o que é cada um. Tá, vou tirar isso aqui. Então, pessoal, isso aqui é a equação de Einstein para a relatividade geral. O que é que essa equação diz? Bom, basicamente, né, voltando aqui agora, se você ter as descrições, o G, a B é a métrica do espaço-tempo, é como se fosse da geometria do espaço-tempo. Né? E o tensor momento-energia, que tem aqui do lado direito, ele meio que tem um conteúdo, né, de matéria no universo. Tá? E do lado esquerdo você tem também a constante cosmológica, né, multiplicando a métrica, e tem o tensor de Einstein, que é o tensor de campo. Esse aqui é uma equação para o campo tensorial de Einstein. Tá? Como é que você pode entender isso aqui? É como se fosse assim. O John Wheeler colocou isso numa anotação, numa citação que foi muito feliz. Ele diz o seguinte: o espaço-tempo diz para a matéria como ela deve se mover, e a matéria diz ao espaço-tempo como ele deve se curvar. Né? Então é isso que essa equação aqui está dizendo, se a gente fosse interpretar. Claro que aqui tem uma matemática um pouco mais delicada, mas assim, resumindo é isso. Né? A matéria curva o espaço-tempo e colocada num espaço-tempo curvo, ela percebe que precisa se mover de um jeito diferente, né? E aí é que vem essa ideia aqui do John Wheeler, beleza? Então isso foi a força da gravidade. Vamos agora conversar um pouquinho sobre a força eletromagnética. Bom, se você tem um campo magnético... Ops, eu estou usando aqui a ferramenta errada, né? Se você tem um campo magnético e tem um campo elétrico, tá? Uma carga elétrica aqui se movendo com velocidade v, ela vai experimentar a força de Lorentz, ilustrada aqui na figura ao lado. A força de Lorentz em si nós só vamos estudar mais na frente, tá? Na física geral, não nessa disciplina aqui não. Vamos considerar o caso de duas cargas elétricas, tá? Então você tem aqui duas cargas elétricas, Q1 e Q2. Elas estão separadas pelo vetor R12. E nesse caso, pessoal, uma coisa que ocorre aqui é o seguinte: a lei de força entre essas duas cargas é muito parecida com o caso gravitacional. Mas tem duas diferenças bem importantes. A primeira é essa aqui, ó. A constante de proporcionalidade, olha o tamanho dessa constante. Em unidades do sistema internacional, ela é praticamente 10 elevado a 10. Quer dizer, ela é muito maior do que 10 a menos 11, né? Que é o caso da força gravitacional. Então, essa é uma diferença importante. Quer dizer, as forças elétricas elas são muito mais fortes, elas têm uma magnitude muito maior do que forças gravitacionais. Essa é a primeira coisa. E a segunda é que as cargas elétricas elas podem ser positivas e negativas, diferente das massas, que são sempre negativas, ou a massa sempre positiva. Se você sempre tem massas positivas, a forma da lei de Newton da gravitação universal implica que você tem sempre forças atrativas. Já aqui no caso das forças elétricas, se você tiver cargas iguais, você tem uma repulsão. É o caso de você ter cargas positivas e positivas e o caso de você ter cargas negativas e negativas. Você vai ter repulsão. Agora, se você tiver cargas
positivas e negativas, ou o contrário também é possível, se você tiver aqui uma carga positiva de um lado e negativa do outro, você vai ter atração. Tá? Então aqui nesse caso é o seguinte, as cargas são idênticas, a repulsão. As cargas são diferentes, você tem atração. Tá? Isso gera fenômenos completamente diferentes dos fenômenos da gravitação, claro. Então as duas grandes diferenças são essas. Bom, a lei é muito parecida, né? Vai com o inverso da distância entre as partículas, né? Vai com o inverso da distância. A força elétrica é proporcional ao produto das cargas, enquanto que a força gravitacional é proporcional ao produto das massas. E a direção do vetor é a direção do vetor que liga as duas partículas, tá? Tal qual na gravitação. A diferença é que a gravitação é sempre atrativa, forças elétricas podem ser atrativas e podem ser repulsivas, e a gravitação é muito mais fraca do que a força elétrica, tá bom? Força nuclear forte. O que essa força faz? Bom, nós não vamos dar detalhes da força nuclear forte, ela está além do escopo da nossa disciplina, na realidade está além do escopo do curso de graduação, mas basicamente você já se perguntou por que os prótons dentro de um átomo, por que eles não se repelem, o átomo não papoca, já que você tem uma repulsão tão forte, né? Você tem, o átomo é muito pequeno, o átomo é uma coisa da ordem de 10 a menos 10 metros. O núcleo do átomo é da ordem de 10 a menos 15 metros. Então é menor ainda. Por que os prótons não expulsam uns dos outros ali? Porque tem uma outra força que mantém o núcleo unido, que é a força nuclear forte. Tá? Para isso que ela serve. E ela é fundamental, né? Uma das forças fundamentais. Já a força nuclear fraca, pessoal, ela é responsável por fenômenos de radioatividade. Por exemplo, o decaimento beta, né? Você tem um nêutron aqui, esse nêutron se transforma num próton, né? Mais um elétron, e ele emite também um antineutrino aqui, tá? Tem também a reação no carbono 14, né? O carbono 14, ele tem 6 prótons e 8 nêutrons. Aí o que acontece? Um dos prótons se transforma num... Um dos nêutrons se transforma num próton e emite um elétron, que é uma partícula beta. Tá? E aí, por ter um próton a mais no núcleo, ele deixa de ser o carbono 14, passa a ser o nitrogênio 14. Né? Então é isso que a força nuclear fraca faz. E o estudo dela em detalhes está além do escopo dessa nossa disciplina, mas é importante você saber que ela existe, tá?